os preconceitos, as ideias de eu não gosto dessa cor, eu não gosto daquelas pessoas, tudo isso como racismo. Isso faz parte também do racismo, mas não é isso que determina. Você deixar as pessoas em situação de risco social, por exemplo, bairros sem estrutura urbana, bairros sem condições sanitárias, bairros sem bibliotecas, sem escolas, tudo isso é racismo. E as pessoas dizem, vocês estão nessa situação porque vocês não têm dinheiro. Quem paga pela infraestrutura dos bairros onde mora a maioria branca é o Estado. Né? Quem constrói as ruas, os esgotos, as coisas e tudo, é o Estado. Existe um grupo específico de pessoas no Brasil que é restrito, que não recebe, que não acessa o básico. Eu fiz uma pesquisa em São Carlos e ela mostrava que entre a população negra de bairros diferentes tinham diferenças significativas que não eram de salário. Tá? Os salários eram quase todos os mesmos. Eu vi que os negros que eram chamados de velhos urbanos na cidade de São Carlos, eles moravam próximo do centro. Eles tinham os meios de acesso à informação, eles tinham os meios de estudo, eles tinham coisas que os outros que moravam no bairro periférico não tinham. Então aí que eu comecei a perceber que a influência do meio ambiente era um fator determinante para as pessoas terem, vamos dizer, melhor condições de vida, sucesso na vida, ter carreiras todas. Todos nós estamos impactados, mesmo que você não viva numa situação vulnerável, não more numa área periférica, você é afetado por isso, porque o teu bairro vizinho vai estar infestado de dengue, ele vai estar provavelmente com um foco de tuberculose e você pode inevitavelmente ser afetado. E quando o esgoto de 47% da população brasileira não é tratado, essa água suja, ela vai para canal, ela vai cair no rio e ela vai desaguar no mar. A mesma água que serve de alimento, onde os pescadores fazem a sua renda, a mesma água que serve de lazer, onde a gente toma banho, considerando um Brasil continental que ganha muito com o investimento turístico, as nossas águas são absolutamente todas poluídas. A água é um bem público, é um bem da natureza, um bem que não podia ser privatizado em primeiro lugar. Quando ela tem uma forma marcada de quem tem mais água e quem tem menos água, ela se torna uma forma discriminatória. Então, por exemplo, eu estou aqui falando de uma cidade que tem falta d'água, que é Fortaleza. Só que Fortaleza tem falta d'água para populações negras periféricas. No centro da cidade, você tem 3.000 piscinas, que nunca faltou água nessas 3.000 piscinas. Você tem piscina ao lado do mar. Então, essa água que está nas piscinas, ela devia estar nos bairros negros, né? Para as pessoas poderem tomar banho, se higienizar. Você tem bairros onde as pessoas ainda carregam água, tem bairros que ainda vai caminhão-pipa, você tem bairros que passam quinzenas sem o acesso contínuo à água. As pessoas correm no meio da noite para abrir as torneiras e depois encher os latões e as coisas, isso ainda ocorre. Essa pandemia toda que a gente está vivendo, ela só veio mostrar, ser uma forma de denúncia para nós, porque a gente sofre isso o tempo todo. Nós somos as pessoas, os brasileiros que mais corremos risco de pegar doenças por uma alimentação de má qualidade, a gente sofre de diabetes, a gente sofre de hipertensão. Tudo isso vem dessa negação, dessa estruturação que a gente precisa, é nosso direito. Os países brancos são os que mais poluem, os países negros é os que mais sofrem a poluição. Os países brancos é o que tem maior recurso para se proteger da poluição que eles causam e os países negros é o que recebe menor recurso para se proteger. A mesma coisa que acontece na esfera mundial vai acontecer na esfera da cidade. Então, a relação da população negra com as questões ambientais, com as políticas ambientais, elas se dão em todos os níveis. Comunidades negras têm uma relação belíssima com a natureza. Religiões de matriz africana têm uma relação estreita e ligada com o meio ambiente. Os orixás são elementos da natureza, são forças da natureza. Essa lógica de se distanciar do meio ambiente enquanto ser superior
pô, precisa ter alguma solução para cá, né? Não é possível. E é que a gente tá errado, né? A gente veio morar no lugar errado, que é o que se ouve falar até hoje. Hoje eu já penso, né? A gente não tem condições estruturais, emocionais, financeiras, etc, para fazer um projeto para mudar todo o bairro, né? Mas são pequenas ações. Fazer as atividades de educação ambiental na rua, uma horta na escola, uma cisterna, que ameniza muito o problema de enchente. Então são várias tecnologias eficientes que ajudam na economia dos recursos, na qualidade de vida das pessoas, com qualidade, né, com conhecimento, com demonstração de afeto ali. A galera vai recebendo de forma, tipo, impressionada, né? Caramba, bambu, olha que bonito, fiquei mais barato. Caramba, dá para fazer gás com lixo, é? Nossa, como é que na televisão não fala? Nossa, como é que nós aprendemos isso na escola? A história do racismo ambiental, as universidades brasileiras só tomam contato muito tardiamente. Quando você não tem pesquisa científica, quando você não tem categorias científicas em torno do seu nome, você não existe para a ciência. E não existindo para a ciência, você não vai ter políticas públicas específicas. Nós precisamos, por exemplo, pleitear junto às universidades brasileiras que essa questão das cotas seja uma questão também de cotas de pesquisa. Nós tenhamos pesquisas específicas sobre as populações negras. Mas também existe uma esfera da nossa colaboração própria. Assim, não adianta eu estar dizendo que eu combato o racismo ambiental, que sou contra o racismo ambiental, e eu vou e compro as coisas dos racistas ambientais. Então, o que nós compramos precisa ser classificado por nós se é bom ou não para a nossa comunidade. Então, vamos ter que mudar os nossos hábitos de consumo. Canal de Preto, esse canal do YouTube, que passei o vídeo para vocês. Esse senhor que estava falando, ele é um professor da Universidade de São Paulo e da Universidade de São Carlos também. Ele é engenheiro elétrico. E a outra moça que estava falando, jornalista. Assim, eu não sei se vai chegar em vocês essa informação da mesma forma que ela chegou para mim. Porque eu já tenho uma bagagem, né? Eu já tenho uma vivência. Mas eu não sou negra. E por eu não ser negra, mesmo que eu lute contra o racismo, eu nunca vou poder saber ao certo como é se sentir na pele de um negro que está sendo agredido pelo racismo, né? Então, mesmo que eu tente me colocar no lugar de muitos de vocês, eu não vou saber ao certo qual é a sensação. Imagino que seja horrível, claro que sim. Então eu espero que com esse debate que a gente vai fazer ao longo dessa semana, isso desperte em vocês alguma coisa no sentido de mudança, né? Que vocês percebam que muitos de vocês, embora sejam muito novos ainda, tendem a uma estagnação, não porque vocês querem, mas porque vocês meio que são doutrinados a acreditar que vocês não são capazes, quando vocês são muito capazes, né? E só há uma forma de você combater tanto o racismo ambiental, o racismo estrutural, o racismo institucional, que é aquele racismo que foi dito no outro vídeo, onde você não vê, por exemplo, executivos negros, você não vê todas as hierarquias, né, as etapas de poder dentro de uma empresa com pessoas negras. Você vê mais pessoas negras lá no cafezinho, por exemplo, na limpeza, né, ou lá no telemarketing. Então, assim, o que eu quero motivar em vocês é a busca pelos direitos de vocês e que vocês encontrem na educação uma maneira de lutar. Porque muitas de vocês deixaram de acreditar na educação
porque vocês deixaram, né? Na verdade, não é que deixaram, né? Foram meio que induzidos a acreditar que a educação não é uma saída, porque é importante para os brancos, vamos dizer assim, né? Que estão no poder, ou essa supremacia branca que domina as relações de poder, principalmente no Brasil, é importante para eles que vocês acreditem que a educação está falida, que a educação é uma droga, que a educação não te leva a nada. Porque quando você não tem a educação, quando você não tem o conhecimento, quando você não se apropria disso, você se torna um ser capaz, um ser ao qual é fácil de manipular, é fácil de enganar. E é fácil de fazer acreditar que, por exemplo, você, por ser pobre, tem que ficar na periferia mesmo. Ué, pra que você vai querer ficar num lugar melhor, já que você não tem dinheiro? Muitas pessoas acreditam que, por elas serem pobres, elas têm que se submeter a um lugar periférico, sem estruturação, tanto de saúde quanto de saneamento básico, né? Ou ainda, por elas serem pobres, elas têm que se submeter a uma educação de baixa qualidade. Ou, pior ainda, elas acreditam que elas não são capazes de se apropriar do conhecimento. E só lembrando que o conhecimento não é um conhecimento que está só nos livros. Você tem a sabedoria dos idosos, você tem a criatividade que não é ensinada, ela é nata. As pessoas são criativas naturalmente. Você não ensina alguém a ser criativo, né? Você pode dar ferramentas, mas não ensinar a criatividade. A arte, por exemplo, você não ensina uma pessoa a ser um artista. Ela é, e simplesmente nasce assim. Você não ensina, por exemplo, uma pessoa a ter o dom da palavra. Ela tem o dom da palavra. Claro que se ela ler bastante, escrever bastante, interagir bastante com a informação, cada vez mais a palavra vai ficar melhor, né? O diálogo vai ficar melhor. Você não ensina uma pessoa a ser cientista, né? Isso é muito interessante. As pessoas que têm habilidade para ser cientistas, elas nascem assim, elas nascem com o ímpeto, com a vontade de querer conhecer a natureza. Você faz o que nas escolas e nas universidades? Você dá ferramentas e método para que essas pessoas possam pegar toda essa vontade que elas já nasceram com ela e coloquem em prática junto com esses métodos e essas ferramentas para buscar entender a natureza, ou seja, fazer ciência. Então, eu queria que vocês acreditassem mais em vocês e deixassem de pensar que são incapazes. Todos têm habilidades, todos. Não são habilidades iguais. Uns são mais têm maior habilidade, por exemplo, para comunicação, outros têm maior habilidade para entender situações emocionais, outros têm maiores habilidades de cálculo, outros têm maiores habilidades de escrita, outros têm maiores habilidades de corporais, dança, por exemplo, outros têm maiores habilidades vocais, como a música cantada, ou manuais mesmo e musicais, como tocar algum instrumento. Então, assim, é importante que a população negra e a população pobre da periferia, sendo negra ou não, se aproprie dessa verdade de que vocês são capazes. Eu sei que em casa muitos de vocês escutam que vocês não são capazes, porque como vocês viram, o racismo estrutural ele está inserido na sociedade há muito tempo. E ele faz as pessoas negras, principalmente, e as pessoas da periferia, pobres, acreditarem que elas não são capazes, que são pessoas de menos valor. E isso não é verdade. Então, assim, é muito comum você ver famílias onde os pais desvalorizam os filhos porque eles acreditam que os filhos não têm valor, porque eles também não têm valor, eles não se enxergam com valor. Então, eu quero que vocês, nesse momento, quebrem essa corrente que prende vocês, que
deixa vocês parados, sabe? E tentem, através da educação, movimentar essa ideia de luta contra o racismo estrutural. E é só através da educação que você vai conseguir isso, tá? Então, por enquanto é só. Tchau, tchau.